Oi pessoal, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a peça O Ciclope, de Eurípides. Eu vou usar como referência um livro do Coleshaw, específico sobre essa peça. Ela foi representada num ano no Festival das Grandes Dionísias. Esse festival ocorria todo ano em Atenas. Nele aconteciam apresentações de tragédia, de drama satírico, de comédias, também competições de ditirambos. Era um festival em honra a Dionísio, o deus Dioniso. Essa comemoração aconteceu, dizia o mito, quando Atenas anexou, após Atenas anexar a cidade de Eleutera, que fica ao norte de Atenas, os habitantes de Eleutera quiseram mandar, eles cultuavam Dionísio, eles quiseram mandar para Atenas uma imagem do deus. Mas os atenienses recusaram, não queriam se envolver com ele. E vocês sabem que não se recusa um Deus. Quem é o homem para recusar um Deus, né? Um Deus você deve seguir um Deus na Grécia Antiga, quer você queira, quer não. Você deve seguir, por exemplo, Dionísio, quer você queira, quer não. O personagem dessa peça, o Ciclope, vocês vão ver, ele foi obrigado a seguir Dionísio. No final das contas, ele termina como um servo do deus. Os atenienses não quiseram aquela imagem, aquela estátua. Aí o deus, para se vingar, ele mandou uma praga para Atenas. Os homens todos iam ficar impotentes. Aí os homens ficaram desesperados, né? E resolveram aceitar o presente. Então saiu de Eleutera uma procissão carregando a estátua de Dioniso até Atenas. E essa estátua foi colocada no teatro, né? No palco ali. Ficava sempre no palco. No palco onde ocorriam as apresentações das grandes Dionísias, né? Essa procissão de homens, ela foi descrita num vaso. Tem homens e silenos carregando o deus Dioniso. E também tem vasos, representações das próprias apresentações teatrais, né? É uma das principais referências que se tem das peças, né? Então, as grandes Dionísias ocorriam todo ano para comemorar essa procissão a Dionísio até Atenas, a chegada da estátua. E como eu disse, ocorria uma festividade em honra a Dioniso, e lá de Tirambo tem ligação a esse deus, as tragédias também. Inicialmente não havia o drama satírico, né? As pessoas anualmente assistiam às tragédias, ficavam emocionalmente perturbadas, na verdade descarregavam, né, as emoções, essa é a catarse, mas tinham as emoções mexidas e não tinham alívio depois. Posteriormente, nas festividades é que surgiram os dramas satíricos,
para ser aquele momento de relaxamento no final do dia. No final do dia, porque a cada ano havia 3 dias de apresentação das tragédias, né? E cada dia era ocupado por um dramaturgo, e esse dramaturgo apresentava as suas 3 tragédias, e no fim do dia ele apresentava seu drama satírico, escrito por ele mesmo. É como uma forma dele ser jocoso, tratar de forma jocosa a própria tragédia que ele apresentou. O drama satírico, vocês vão ver, eles têm essa característica de ser consciente sobre a própria apresentação e ser consciente sobre a própria referencial mitológico que era usado nas peças em geral, né? Provavelmente essa peça, esse drama satírico, o Ciclope, foi apresentado em 412 a.C. Pelo Eurípides, e o autor, que tem essa hipótese, né? Ele diz que é provável que tenha sido nesse ano, porque ele sabe as 3 tragédias que foram apresentadas naquele dia por Eurípides, e pela similaridade dos temas e do estilo, ele entende que ali cabe bem o Ciclopes. Os dramas satíricos, então, eles vêm como uma retomada do espírito dionisíaco nas grandes Dionísias, né? Essas peças existiam todo ano. Depois que elas surgiram, todo ano era apresentada um drama satírico, mas só temos hoje uma que sobreviveu, o Ciclopes. As outras foram perdidas, mas tem fragmentos de outras aqui e ali, escritas por Sófocles, por Ésquilo, né? Outras por Eurípides. Geralmente, o que caracteriza o drama satírico? Assim como a tragédia, ele pega temas mitológicos, temas e personagens mitológicos, mas, diferentemente da tragédia, ao invés de pegar aqueles que têm um desfecho ruim, pega os que têm desfecho favorável. Por exemplo, desfecho favorável, quando um ogro, um monstro é vencido, que é esse caso do Ciclope, quando nasce um deus, quando um deus inventa alguma coisa, o desfecho é sempre favorável para os personagens, causando um riso, né? O drama satírico tem ligação com a comédia, né? Comédia é uma palavra que a origem dela é comos aidos, né? O canto festivo. Então é um canto que traz alegria, que traz alívio, esquecimento de problemas. O drama satírico, tendo ligação com a comédia, ele quer causar o riso, né? Ele quer ser humorístico. E ele garante isso com a presença dos sátiros. Os sátiros geralmente são os componentes do coro dos dramas satíricos. Sátiros, né, são essas figuras que são ambíguas, tanto na aparência quanto no comportamento. Metade do corpo para cima eles parecem humanos, mas com barba e cabelo compridos, pretos, tem a orelha pontuda, mas parecem humanos. E da cintura para baixo eles parecem cavalos. E o comportamento deles é ambíguo, porque eles
eles são servos de Dionísio, então eles vivem bêbados de vinho, vivem dançando, são preguiçosos, são alegres, mas também podem ser violentos. Eles ocupam o coro e ao ocupar o coro eles trazem, né, eles comentam os acontecimentos do ponto de vista do deus Dioniso, né? O quanto o lugar é triste, a rotina daquele lugar é pesada, o quanto falta de Dioniso ali. Eles têm comentários sexuais e eles têm uma dança obscena, né? A dança deles na dança deles é o Sickness. Eles pulam com o braço e a mão e a perna direita ao mesmo tempo para cima, alternando com o mesmo movimento do lado esquerdo, e ficam para cá e para lá. E eles têm sempre um rabo atrás e um pênis na frente. Esse pênis fica flácido quando eles não estão bebendo, quando eles bebem o pênis fica ereto. Os tragediógrafos, que também faziam dramas satíricos, eles eram não só os escritores das suas peças, como também eles ensaiavam os coros e atores. Eles faziam os cenários, faziam as fantasias. A fantasia dos sátiros tinha um rabo atachado atrás, tinha um pênis na frente, tinha uma máscara. A fantasia do Sileno, que participa, que é o pai dos sátiros e que cuidou de Dioniso, diz a lenda, quando Dioniso era bebê. A Dioniso participa dessa peça, o Ciclope, como ele é um sátiro, só que velho. Então a máscara dele tem cabelo e barba brancas, mas ele também tem um rabo e o pênis. Como acontecia no mesmo dia e no mesmo palco que as tragédias, os dramas satíricos usavam muitas vezes os mesmos atores para fazerem o coro delas, né, e os personagens delas. Os mesmos coros, os mesmos personagens usados nas tragédias. E usavam o mesmo palco. E o palco tinha uma estrutura no fundo de madeira para dar o cenário. Nas laterais tinha pinturas. Esse palco ficava no vale, na descida da Acrópole, né, ao lado sul da Acrópole. O festival acontecia em março, na primavera, então a natureza ficava linda. E ali na descida da Acrópole, ali ficava o palco, que, lógico, aproveitava a natureza. Nessa peça, o Ciclope, o palco a imagem era, o coro ficava na frente da plateia, né, e virada na frente da ação também. E no fundo do palco ficava uma caverna. Acontecia bastante coisa dentro da caverna, mas a peça não mostrava, porque não tinha como mostrar, né? Então acontecia off-stage, o que era para acontecer dentro da caverna. E tinha uma pintura à esquerda e à direita. À esquerda era uma formação, era o mar, porque a peça fala sobre a chegada dos estrangeiros à terra do Ciclopes. E ao lado direito, um pasto de criação de ovelhas, ou então rochas,
Essa peça, ela, no Ciclope, ela fala, ela retoma o canto 9 da Odisseia, que é quando Odisseu chega na ilha do Ciclopes. Inicialmente ele não sabe que são os Ciclopes que habitam ali. Ele fica preocupado se é uma população hospitaleira, né, que troca favores de hospitalidade, né? A hospitalidade é uma troca de favores, né? E em honra a Zeus Xenos. O Odisseu em Homero fica preocupado se ele vai ter hospitalidade ali. Ele entra, se aproxima da caverna, ele vê queijos e pega o queijo. Chega o Ciclope, se fecha ali dentro com os visitantes e come de forma brutal os visitantes. E o Odisseu arma com os amigos um plano para cegar o Ciclope e conseguir fugir. Tem diferenças aqui no Ciclope, né? Essas diferenças são diferenças de vários tipos, tanto no Polifemo, o Ciclope, quanto no Odisseu e também no coro, a presença do coro formada de sátiros, né? O fato de ser uma peça que é um louvor a Dionísio, né? Essa peça começa com o Ciclope, começa com Sileno lamentando a vida que os filhos dele estão levando ali, sendo servos do Ciclope. Estão tendo que pastorear ovelhas, não tem acesso a vinho, porque na terra ali não tem plantação. Os Ciclopes não plantam. Eles vivem da criação de animais, de ovelhas principalmente, e bebem, dos quais eles comem a carne, bebem o leite. Eles só vivem disso. Quando aparece um mortal ali, eles comem os mortais, né? Mas estão há muito tempo sem comer os mortais. Eles não comem os sátiros, porque os sátiros dançam dentro deles e matam, né? Causam um rebuliço na barriga do Ciclope, e eles acabam morrendo. Mas bem que o Ciclope morreria, né? Comeria se pudesse, porque ele só pensa na própria barriga. O Sileno está lamentando então a vida dele e dos filhos dele ali, naquela terra bárbara. Até que ele percebe a chegada de um barco, né? Um barco, mortais, homens que chegam e falam com ele e pedem queijo, pedem leite, alguma coisa para beber e comer. Aí o Sileno diz: sim, nós temos, né? Ali dentro da caverna tem. O Odisseu repara que dentro da caverna tem essas coisas, e ele fala: então eu quero aquilo e eu te dou em troca vinho. O Odisseu trouxe com ele uma pele de animal com vinho dentro. O Sileno pega aquela pele, o vinho, e fala: mas isso aqui é muito pouco vinho aqui. O Odisseu fala: isso aqui é um odre mágico. O quanto você quiser beber, ela vai te dar de bebida. Aí o Sileno bebe e é tomado pelo Dioniso, e dança, e canta. E o Odisseu, enquanto isso, pega os queijos, pega o leite, né? Antes dessa troca, né, o Sileno pergunta pro Odisseu
de forma bem ríspida, né? Qual é o nome dele, de onde ele veio? Aí o Odisseu, diferentemente do Odisseu na Odisseia, que não falava o nome dele, não falou o nome dele pro Polifemo, o Odisseu ali falou rapidamente: eu sou de Ítaca, eu vim de Troia e meu nome é Odisseu. O Sileno, ele dá uma dica para o Odisseu. O Sileno meio que ensina para o Odisseu a ser astucioso. Aqui, nessa peça, dizendo: tá, aqui ninguém chegou e ninguém será devorado pelo Ciclope. Entendeu? A Odisseu escuta aquilo. Aí o Odisseu está na caverna. O Sileno percebe a aproximação do Ciclope. O Odisseu se esconde lá na caverna com seus amigos marinheiros. E aí o Polifemo chega falando: por que os sátiros estão preguiçosos? Por que eles estão dançando? Se aqui na Terra não tem vinho, não tem Dioniso. Isso é uma ironia da peça, porque tem uma estátua de Dioniso ali no palco. E o próprio festival é para o deus. Mas por que vocês estão dançando se aqui não tem Dioniso? Vamos, trabalhem. Tragam logo os animais aqui para dentro da caverna. Parem de dançar. Aí o Polifemo repara que o Sileno está com a cara inchada. Por que você está com a cara inchada? O Sileno bebeu, né? Por que você está com a cara inchada assim? Aí o Sileno diz: é que chegaram aqui homens muito violentos, me bateram, me deixaram assim com a cara inchada. E disseram que vão botar uma coleira em você, Polifemo. E vão vender você como escravo. Aí o Polifemo falou: ah, é? Ah, tá. Então ele gritou para os sátiros lá de dentro da caverna, mandou eles afiarem as facas, acenderem a fogueira, que ele ia cozinhar os mortais. Ele estava com saudade de comer carne de homem. Aparece o Odisseu nessa hora e fala: não, eu não bati no Sileno. Ele me vendeu o queijo, o leite. Ele me vendeu. Aí o Sileno falou: não, eu juro pelo meu pai que eu não te vendi, que você chegou aqui batendo em todo mundo. Aí o Polifemo falou: eu vou comer vocês. Aí o Odisseu falou pro Polifemo: mas isso não está em acordo com Zeus. Isso é falta de hospitalidade. Veja, nós, gregos, fomos até Troia, que ameaçava a Grécia. Então nós trouxemos segurança para a Grécia, inclusive aqui, para Sicília. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Essa peça ocorre após uma tentativa de invasão de Atenas à Sicília, no contexto da Guerra do Peloponeso. E a derrota de Atenas foi horrível. Muitos homens morreram. Houve muitas perdas materiais também. E muitos homens ficaram presos na Sicília.
Daí essa história de gregos presos na Sicília. Então, voltando para a peça. Então você vê como a peça dialoga com a história. Dialoga com o mito também, com a religião dionisíaca. Também dialoga com aspectos filosóficos, que a gente já vai chegar. O Odisseu fala para o Polifemo: não nos coma, porque isso é impiedade com Zeus. E nós, gregos, fomos em Troia e ajudamos a segurança aqui do país. Do país não, né? A segurança da Grécia e aqui de Sicília também. E somos heróis valorosos. O Polifemo falou: Zeus para mim é só o clima, só isso. Quando ele quer chover, eu entro numa caverna. Pronto, eu tenho meus animais, eu como o que eu quiser. Eu não acho que Zeus seja mais forte do que eu, não. Então eu não tenho que seguir esse Zeus. Nem tenho que seguir Poseidon, né, que é o pai do Ciclopes. Não. Eu sou o Todo-Poderoso. E o sábio, ele sabe que o maior poder é a daquele... O sábio sabe que a maior sabedoria é aquele que tem poder sobre os outros. O mais sábio é aquele que tem poder sobre os outros, poder para encher a própria barriga, se satisfazer. Essa ideia do Polifemo é uma ideia, enfim, né? Uma ideia bárbara, pré-civilizada, né? E ele... Aí o Odisseu, nessa hora, ele pede ajuda a Atena e diz para a deusa que ele não passou por nenhum perigo tão grande quanto aquele, que a Atena tem que ajudar. E ele pede ajuda também para Zeus Xenos, os Zeus da hospitalidade. Mas Odisseu diz assim: nos ajude, ou você é um inútil, porque vai deixar um guerreiro valoroso, honrado, passar por isso depois de ter vencido em Troia? Que Deus é você? Então, tem esse agnosticismo do Odisseu. Tem semelhança com um certo agnosticismo na Atenas do século V, né, com o movimento dos sofistas, né, que negam os deuses. Dentro da caverna, o Polifemo mostra também, diferentemente do Polifemo na Odisseia, que apenas comeu os homens. Aqui ele cozinha os homens. Ele arranca os braços de um homem e põe na panela para eles amolecerem, né? E a outra parte desses homens eles colocam na brasa, né, para virar um bom churrasco. Ele tem habilidades culinárias. O Odisseu, ele oferece para o Polifemo vinho. E o Polifemo, como quer comer tudo que passa pela frente, bebe. E logo se põe a cantar e dançar, tentar dançar. Mas o canto dele é fora do tom, é um canto feio.
Dioniso entra nele, começa a fazê-lo participar do ritual dionisíaco. Mas ele é um participante desajeitado, e para ele seguir Dioniso vai ser como uma... não vai ser bom, né? Mas você segue Dioniso, de um jeito ou de outro. A Dioniso acabou aparecendo naquela terra, que antes não tinha. E tomou aquele ogro que vivia de violência. Uma hora todos encontram Dioniso. Aí o Polifemo... Antes disso, o Odisseu tinha combinado com os sátiros de que embebedaria o Polifemo, ele ia tentar encontrar os irmãos dele, eles não poderiam deixar ele encontrar os irmãos dele, senão ele ficaria mais forte, e eles enfiariam uma estaca no olho do monstro para depois fugir. O Odisseu combina isso com os amigos, com os sátiros, depois que alguns gregos foram comidos por ele, né? Pelo Polifemo. O Odisseu quer punir o monstro. Ele poderia fugir da caverna sem punir o monstro, depois que ele embebeda o Polifemo e o Polifemo cai dormindo, né? Mas o Odisseu não foge, ele quer punir o monstro. Ele quer a reparação. A caverna aqui não tem um bloco de pedra fechando a entrada, como tinha na Odisseia. Os sátiros querem participar do plano de Odisseu, né? Então o Polifemo bebe e começa a dançar, a cantar, e quer se encontrar com os amigos, com os irmãos. Os sátiros tentam convencê-lo de que sábio é o homem que bebe sozinho, porque beber junto com os outros dá briga. É justamente o contrário, né? Da comemoração de Dioniso, né? É reunião, é festa. Mas os sátiros dizem para o Polifemo ficar sozinho e deitar ali naquela relva gostosa ali dentro da caverna. O Polifemo deita, mas ele está bêbado, ele olha o Sileno e vê no Sileno o Ganimedes. Ganimedes foi um príncipe por quem Zeus se apaixonou, e Zeus raptou o Ganimedes, fez sexo com ele no ar, né? O Zeus, em forma de ave, raptou o belo rapaz, fez sexo com ele no ar e o levou lá para o Olimpo e fez do jovem o copeiro dos deuses. Então, para o Sileno, pro Polifemo, o Sileno é aquele que serve vinho para ele, e até aquele com quem ele quer se deitar. O Ciclope quer se deitar com o Polifemo. Não, o Ciclope quer se deitar com o Sileno. Mas aí ele perde os sentidos. Aí o Odisseu então vai fazer o plano. Já tem um grande tora de madeira afiada numa ponta, preparada. Os sátiros colocaram aquela ponta numa fogueira para ficar incandescente. Mas na hora de furar, o couro não conseguiu ajudar. Porque o couro que aparecia pro público na peça, ele não estava dentro da caverna. Ele estava falando o que acontecia sobre o que acontecia dentro da caverna. E o couro, então, ele não conseguia ajudar a furar o olho do Ciclope. Enquanto isso, o couro que estava lá dentro da caverna, ele precisava da ajuda do que estava fora, para conseguir ter força para enfiar o negócio no olho do monstro. Sem a ajuda dos que estavam fora, porque estavam muito longe, eles não conseguiram ferir o Polifemo. Aí o Odisseu falou: então deixa, eu e meus amigos vamos fazer isso, tá? Vocês então nos apoiem. Aí o coro disse: a gente sabe uma música que vai fazer a tora levantar magicamente sozinha e se encaminhar para o alvo. Então vamos lá, vamos fazer isso. E eles então conseguem furar
conseguem esturricar o olho do monstro, que acorda gritando, desesperado. Antes disso, ele tinha perguntado para Odisseu o nome do Odisseu, mas o Odisseu não falou o nome dele, falou ninguém, né? Igual o Odisseu na Odisseia. Mas aqui na peça ele aprendeu isso com o Sileno, né? Aí o Polifemo acorda gritando e diz: ninguém me cegou. Aí o coro brinca com ele, né? Ninguém te cegou? Então por que você está gritando? Então, você não está cego? Aí o Polifemo: cadê eles? Aí os sátiros despistam ele, falam: eles estão ali naquele canto, ali na caverna. Aí o Polifemo vai do lado errado: não, eles estão ali. Aí o Polifemo vai do lado errado. Enquanto isso, os homens saem da caverna, vão em direção ao barco. O Polifemo aparece e aí o Odisseu diz: você, Ciclope, saiba que quem te cegou é um homem chamado Odisseu, de Ítaca, que veio parar aqui após voltar de Troia, que foi mal recebido por você e fez a retribuição. Aí o Polifemo parou e lembrou de uma profecia que dizia que um dia ele receberia ali na terra um homem chamado Odisseu que o cegaria. Mas esse homem, após fazer isso e ir embora, ele ia encontrar muito sofrimento. Ia perder todos os seus homens. Talvez até morresse. Mas se não morresse, antes de chegar em casa, ele ia encontrar muito sofrimento. Aí o Odisseu vai embora acompanhado dos sátiros. Os sátiros estão felizes porque eles vão voltar a viver junto de Dioniso. Eles estavam servos do monstro e agora eles vão ser servos de Dioniso. Servos por amizade ao deus do vinho. Então essa peça, ela dialoga com a história, com os mitos, dialoga com a Atenas naquele tempo. Por exemplo, quando o Odisseu chega na ilha, ele pergunta assim para o Sileno: aqui vive um ciclopes, é? Essa terra aqui, ela é governada por eles? Ou ela é governada por todos? Isso é uma governada por todos, né? Essa é uma ideia estranha para Homero. Não tinha Homero. Homero tinha a época dos reis. O governo de todos, a democracia. Então o Odisseu está falando de algo que é da Atenas do século V. Tem outro tem a posição dos personagens em relação aos deuses, que vão deixando de ser considerados como poderosos, como eficientes. Tem isso na fala do Odisseu, quando pergunta se Zeus vai poder ajudá-lo. Por outro lado, você tem Polifemo, que não considerava os deuses, aderindo a um deus, né? A Dioniso.
mostrando que o Dionísio está presente para todos, né? De um jeito ou de outro. Então essa peça tem um comentário político, histórico, religioso. Ela mostra principalmente isso, né? Mostra como é o seguir Dionísio, né? É viver cantando, dançando, ter uma relação de jogo com as coisas, com a vida. Então é isso. Bom? Então ficamos por aqui.